Olá, seja bem-vindo ao podcast Na Íntegra. Hoje nós vamos falar sobre o transporte coletivo em Campo Grande. É um tema que está em evidência nos últimos meses, né, com a criação de uma CPI, teve uma série de reuniões, agora está na fase de elaboração do relatório, que deve ficar pronto até metade do mês que vem. Campo Grande tem uma frota de 461 ônibus e transporta, em média, por dia, de 120 a 140 mil pessoas. A CPI começou debatendo a questão da estrutura, né, do dia a dia, mas acabou se estendendo para outros assuntos, como a mobilidade, as rotas, assuntos que não diz respeito exclusivamente ao consórcio Guaicurus, mas também à prefeitura e à cidade em si. Para falar sobre isso, a gente convidou que viesse aqui o diretor-presidente do consórcio Guaicurus, que é formado por 4 empresas que têm a concessão, né, do transporte coletivo na cidade, o Temes de Oliveira. Eu queria agradecer sua presença aqui ao podcast, Temes, para a gente poder falar de um assunto que diz respeito a tanta gente, né? Porque o ônibus está no dia a dia de boa parte da população, né? Olá, Maristela, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui no Campo Grande News e no podcast que vocês produzem com constância e com assuntos relevantes, e estou à tua disposição para a gente trocar ideias sobre esse grande tema que a cidade precisa discutir, que é a mobilidade. Para além da questão do consórcio, a questão da discussão da mobilidade urbana e a mobilidade como política pública, como existe a política de saúde, como tem a política de segurança, cada cidade tem que ter a sua política de mobilidade urbana, né? Ainda mais num período em que cada vez mais as cidades estão se lotando, o número de veículos, de carros, motos, ciclomotores está aumentando grandemente, as vias não aumentam na mesma proporção, então discutir a mobilidade, como é que nós vamos organizar isso para que a população consiga se locomover, chegar à escola, chegar ao trabalho, ir ao lazer, né? É questão é quase que saúde pública também. Tem que ser a mobilidade mais um viés de uma das políticas públicas de cada cidade. A gente falou de um serviço essencial, que é o transporte. O senhor fez a comparação com a saúde, com a diferença de que aqui ele é todo executado por um grupo privado que tem uma concessão. Isso acontece, só um detalhe, isso acontece na grande Isso, maioria das cidades do claro, Brasil. claro. Não é uma exceção Campo Grande. São Isso. Paulo é concessionado. Porque é um Poucas investimento cidades, muito grande, né? muito Então grande. convém ao poder público repassar para o setor privado executar um serviço que para ela seria mais difícil. Nesse sentido, o senhor acha que a CPI ela é positiva ou machucou, prejudicou a imagem do transporte coletivo? O senhor acha que ela foi importante para trazer o assunto para um lugar bom de discussão? Eu acho que é importantíssima. Eu acho que ela chegou num momento bom. Se tinha a impressão de que uma CPI, o consórcio não apoiaria ou não gostaria que ela acontecesse, ao contrário, a gente achou assim, oportuno, chegou num bom momento e trouxe para a cidade a discussão da mobilidade que não existia. No começo das oitivas, quando se estabeleceu a CPI, ela tinha um olhar muito focado no consórcio. E a hora que ela foi conhecendo como isso se estrutura na cidade, ela se ampliou. Ela foi discutir o papel da GETRAN, foi discutir o papel da GEREG, foi discutir o papel da própria prefeitura, foi olhar o contrato com mais vagar, né? E aí se percebeu que tem muito mais coisa envolvida nisso do que simplesmente a discussão que começou tudo isso, que era mais ônibus e ônibus mais novos. Essa foi a tônica do começo da CPI. E no decorrer dela, ela percebeu que ela precisava discutir e propor para ela ser efetiva. Na conclusão dela, pelo que eu converso com as pessoas e pelo que eu vi nos debates, ela vai, além de apontar as falhas de cada um dos entes que estão operando o sistema de transporte, ela vai propor para o futuro. Ela vai conseguir chegar com algumas ideias para a gente melhorar a política de mobilidade na cidade de Campo Grande. A gente está falando de um número aí de usuários por mês que supera 2 milhões de passagens, né? Pagantes e 540 mil não pagantes, que são as gratuidades. Quase 3 milhões, né? Quase 3 milhões de pessoas indo e vindo por mês.
E aí o senhor estava me dizendo que, assim, que estatisticamente a quantidade de reclamações que oficialmente chegaram à CPI é pequena, mas o senhor teve a oportunidade de conhecer e saber as ansiedades das pessoas, assim? É o ônibus antigo? É a falta de ponto de ônibus? É a demora na rota? Assim, estatisticamente elas foram pequenas. A última Uhum, vez que eu vi estava em 645, alguma coisa parecida com isso, mas todas são relevantes. claro. Eu quero olhar cada uma delas, né? Não Uhum, tive acesso ainda, mas pelo que eu consegui perceber nas falas quando colocavam a questão das reclamações, deve ter muita reclamação de ponto de ônibus, ponto sem cobertura, de terminal também, de rota, que algumas pessoas querem que a rota ande mais um ponto, mais um quarteirão, 2 quarteirões para frente ou para trás, e também dos ônibus. Tá? Então é um mix de várias vieses de reclamações. Nos que nos competiram, eu quero pegar cada uma delas e olhar. o, dentro do contrato tem uma especificação que é a vida útil dos ônibus e há uma cobrança sobre as empresas, e depois a gente vai até falar sobre a relação disso com o contrato e a retribuição financeira, né, a estabilidade financeira do contrato. Mas sobre a questão que diz respeito à empresa, que é a qualidade dos ônibus, isso é, a empresa dimensionou do quanto ela tem condições de melhorar a rota, a frota, de colocar veículos novos? Olha, realmente, e nós colocamos isso com todas as letras na CPI, já tínhamos colocado isso para a agência de regulação, para a própria prefeitura. A nossa frota, hoje, para ela estar adequada ao contrato, eu preciso trocar 197 ônibus. Com, 197. colocar 197 ônibus novos, e Uhum. aí a idade média volta para dentro da média que o contrato estipula, Exige. Uhum. exige. Tá? Mas eu preciso ter condições financeiras para fazer isso. E hoje a gente está numa situação bastante complicada financeiramente. Um ônibus não é barato, um ônibus custa em torno de R$ 850.000 Uhum. cada veículo. Para eu trocar em torno de 200 ônibus, eu estou falando de 170, 180 milhões de reais. E isso eu preciso ir ao mercado, pegar um financiamento para comprar esses ônibus. Com os Uhum. balanços que a empresa tem hoje, dificilmente eu vou conseguir fazer uma operação desse volume, né? Porque eu não estou com saúde financeira para fazer essa operação. Então eu preciso resolver a minha questão financeira com a prefeitura, com o poder público, né? E o contrato está extremamente desequilibrado. Para você ter uma ideia, um grande número que eu acho que fica fácil de entender. Quando nós entramos na cidade, o consórcio foi estabelecido em 2012, um ônibus custava 70 mil, 71 mil tarifas, passagens de Aham. usuários. Hoje são 170 mil tarifas o mesmo ônibus. A tarifa ficou represada, ela subiu muito menos do que a inflação. Se você pegar qualquer índice de inflação e olhar quanto era a tarifa no começo do contrato e quanto ela é hoje, ela subiu no mínimo 60% a menos em qualquer índice que você utilize, índice financeiro. Sem falar que o consórcio, ele não é. Qualquer índice financeiro desse não representa o equilíbrio do consórcio, porque salário Ele é um é um ingrediente item, importante. Uhum. ingrediente importante, combustível, outro ingrediente importante, e eles subiram acima dos índices inflacionários, né? Só no último ano, o nosso, em 24, o nosso acordo salarial concedeu 8% de reajuste para todos os trabalhadores do consórcio. A inflação que refletida nos índices não foi de 8%, foi menos que Abaixo. 8%, foi abaixo. Né? Então é um mix de questões. Mas uma coisa que tem impactado muito a saúde financeira do contrato são as gratuidades. Eu tenho um sem número de gratuidades estabelecidas, são os idosos, são os estudantes, Pessoas né? doentes, né, Pessoas também, que doentes, inclusive com renais acompanhamento. Aham. crônicos, deficientes, todo quem precisa os portadores de necessidades especiais e tal. E eu não sou remunerado por isso, quer dizer, eu transporto essas pessoas todos os dias, né? E hoje eu tenho formalmente, o que eu recebo disso? Eu recebo
os alunos da rede municipal, recebo, ou era para receber, ou recebo, ou era para receber os alunos da rede estadual, e, quando há espaço, alguns idosos. Mas a grande parte dos idosos, todos os estudantes das escolas federais e das escolas particulares eu não recebo, e as outras gratuidades todas. Eu fiz uma conta ontem tivemos uma reunião, fiz uma conta junto com a GEREG, eles estão revisando essas contas, eu apresentei para eles a GEREG e a GETRAN, que se eu fosse receber somente as gratuidades que eu transporto por mês, né, o consórcio teria direito, além do que ele já recebe hoje do governo do estado, via convênio. Na verdade, eu recebo tudo da prefeitura, mas o governo do estado passa para ela um pedaço e chega até o consórcio. Eu teria que receber 7 milhões a mais por mês, além do que já é pago hoje, só para zerar as gratuidades, sem olhar equilíbrio do contrato. Sem olhar o equilíbrio. Eu até quero me debruçar um pouco mais com o senhor sobre isso, porque é um assunto extremamente complexo, né? A regulação de um contrato. Quando o senhor estava falando das gratuidades, elas estão diluídas na planilha do que os outros usuários pagam? Quem paga pelo transporte público está pagando junto ali a gratuidade de um desses grupos que recebe? Era para estar, mas como minha tarifa está defasada, né, extremamente defasada, para se ter uma ideia, hoje a tarifa técnica, que é a que a prefeitura assume como está em 6,17. Se o contrato, se for usada somente a fórmula contratada para reequilibrar a tarifa, a técnica devia estar em 9,54, 9,58. Quer dizer, sempre tem uma diferença que fica descoberto aí, né? O usuário paga um tanto, a prefeitura complementa para não ficar oneroso para o trabalhador, para o usuário. Para equilibrar o contrato. Mas ainda assim não consegue cobrir essa nós diferença. Não conseguimos receber nem os 6,17 nós estamos recebendo. Né? O senhor me disse que só em um mês o senhor está aí com... senhor não, as empresas estão com uma diferença de 8 milhões aí de ressarcimentos por essa tarifa técnica que não foi repassado. Isso, 7 milhões por mês. Só levando em conta as gratuidades. Sem olhar o passado, sem dizer, olha, teve um ano que a inflação deu 10%, ou a fórmula dizia que você tinha um reajuste de 10%, e a prefeitura limitou o reajuste em 5%. Né? Ficaram mais 5,5%, 5,4%. Isso foi logo após a pandemia. Né? Sem cobertura e sem receber nada, isso aí até hoje. No contrato, ele tinha uma cláusula que dizia que existiria uma revisão do contrato para olhar essas diferenças a cada 7 anos. Então, em 2019, teria que ter uma revisão ordinária do contrato. Nós estamos em 2025. O ano que vem teria a segunda revisão. E não foi feita a primeira ainda. Né? Então, esses descumprimentos do contrato foram gerando um desequilíbrio que hoje ele sufoca de maneira importante a operação do consórcio. Antes ainda de falar um pouco mais sobre essa questão do desequilíbrio, o contrato que para definir o equilíbrio do contrato, tem muitos elementos que contam e, por exemplo, vocês foram pegos de surpresa, porque é um fato posterior ao contrato, que é a questão da redução do número de usuários, porque surgiu o Uber, que era uma coisa que não existia na época do contrato. E vocês têm também um outro elemento a seguir, que é a duração do trajeto, né? Eu acho que o tempo também é um ingrediente que conta no desempenho, né? Eu queria que o senhor falasse desses dois elementos que estão relacionados à vida das pessoas no dia a dia, não às planilhas em si, né? Então, realmente, eu diminuí o número de passageiros e isso impacta a minha receita de maneira gigante, né? Muito forte. Né? Isso tá levado em conta na fórmula que calcula a tarifa. Mas a fórmula não está sendo respeitada para calcular a tarifa. Né? Então, eu caio na mesma... no mesmo impasse. No mesmo impasse. Né? Diminuir os passageiros, então teria que aumentar na fórmula, aumentar a tarifa para poder zerar a conta. Essa tarifa não é aumentada, eu não tenho esse recurso entrando no
nas contas do consórcio, e aí eu não consigo ter viabilidade para trocar os ônibus, para comprar ônibus novos, e aí com os ônibus velhos aumenta o meu desgaste, o preço da manutenção aumenta o número de quebra dos veículos, a população começa a ficar mais insatisfeita com a condição do veículo. É uma ciranda que, sem olhar a questão financeira, ela tem pouca saída. Outro detalhe que eu acho importante que você colocou aí, as rotas, como eu diminuí o número de passageiros, diminuíram os ônibus que estão transportando esses passageiros. Né? Porém, a diminuição dos ônibus foi muito menor do que o volume de passageiros. Eu tive uma quebra de 50% dos passageiros e diminuí em 15%, 20% os ônibus. Então eu ainda continuo com muitos ônibus, né? Cada ônibus desse tem que ter 2, 3 motoristas, dependendo dos horários que eles fazem. Tem que ter mecânicos, tem que ter eletricistas, funileiros, os almoxarifes, lavadores, todo esse complexo que é administrar, que é uma operação 24/24, né? Assim, eu trabalho 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Quando o ônibus para de rodar, mas ele vai para a oficina para ser lavado, para ser engraxado, para trocar óleo quando precisa, para olhar um conserto. Os bastidores não param, né? Não param, é 24 horas, né? Então, aumentou diminuiu o meu passageiro, diminuiu a minha receita e não foi a frota não foi diminuída no mesmo patamar. Isso significa que as pessoas passaram a ter que esperar um tanto mais porque tem menos ônibus circulando. Mas eu queria também falar com o senhor, assim, isso para responder para o usuário, que eu já vi pessoa comentando que às vezes ela vai no ônibus que ele vai muito devagarzinho porque existe uma tabela de horários que eu acho que é a prefeitura que põe. Existe alguma liberdade para o motorista no dia a dia dele de fazer a rota? Não, nós temos o horário a cumprir com a margem muito estreita. Se eu adianto o meu trajeto acima de 5 minutos, eu sou penalizado, sou multado. Se eu atraso também acima disso, eu também sou multado, né, pela Getran. E hoje é uma dificuldade muito grande, porque o trânsito de Campo Grande, de 2012 para cá, o número de veículos multiplicou por 2, por 3, provavelmente por 3. As ruas não aumentaram, as larguras das ruas ou novas vias, há muito pouco. Eu continuo andando hoje com prazos, né, que eu muitas vezes não consigo cumprir por conta dos congestionamentos. A cidade estava estabelecido no contrato que ela faria 56 ou 58 quilômetros de corredores exclusivos para ônibus, para a população se deslocar mais rapidamente. O corredor seria... qualquer um não poderia, só poderia ambulâncias ou carros públicos para andar nesses corredores. Isso não foi estabelecido. Hoje eu acho que eu tenho 6 quilômetros de corredor contra os 58 que estavam no contrato, né? E isso faz com que a população demore mais. Né? Se a hora que eu estabeleci o que a maioria das cidades médias e grandes do país já fizeram, que é apostar nos corredores, os corredores exclusivos para ônibus... Vocês acham que é importante, então, não, isso de ter parado da Bahia e não ter apostado em outros? Por mais que quem tem carro se incomode, isso é essencial para o transporte do coletivo, né? A gente tem que fazer uma opção. Quer dizer, eu vou olhar para o coletivo ou eu vou olhar para o individual, né? Se eu for olhar para o coletivo, que é o que a gente propõe, eu preciso dos corredores. Claro. Essa foi uma inovação que apareceu em termos de mobilidade em Curitiba. Jaime Lerner, aquele pessoal, depois eles fizeram, essa mesma equipe que fez para Curitiba fez um projeto para Campo Grande, só que esse projeto não foi implantado, né? Os corredores, por si só, eles são importantes, mas eles têm que ser fiscalizados. Aonde eles existem e são fiscalizados, melhora sobremaneira a questão do transporte público. Um dado interessante, a velocidade média dos ônibus do consórcio hoje é em torno de 16 a 17 km por hora. Né? Se você for em São Paulo, essa velocidade está em 26 km por hora. Né? Só isso aí já mostra São Paulo uma cidade muito mais complexa, com um número muito maior, mas que adotou os corredores fiscalizados. Se você andar 100 metros dentro de um corredor sem ser o táxi ou um ônibus ou uma ambulância,
você vai ser multado lá em Claro. qualquer outra cidade. Aqui eu não tenho nada disso. Então qualquer um para o carro num corredor, qualquer um anda por aquele corredor, ele não Não está. está sendo fiscalizado o respeito. Porque, por exemplo, na Mato Grosso, eles não criaram uma interferência no perímetro, como foi no caso da Rui Barbosa, na Brilhante, mas ali tem uma faixa da direita que é preferencial para ônibus, né? Na subida e descida. Só que realmente ela não é fiscalizada, né? Então, e teria que ser exclusiva para ônibus e fiscalizada. Você resolvia o problema ali. Colocar câmeras para multar. Câmeras a cada 100 metros, 150 metros, ligadas num servidor com IA, que vai olhar as placas e falar, não, essa placa aqui é de um ônibus, essa aqui é de uma ambulância, essa aqui é de um médico. Em São Paulo tem um negócio bacana. Todos os médicos lá cadastram a placa do seu carro e eles também são autorizados a andar nessa faixa exclusiva. Por estarem, em tese, em situação de emergência em impressa. situação de emergência, ou se estiverem, cada um cadastra uma placa apenas, Tá. né? E podem usar essa via. Faz todo sentido, né? Porque eles oferecem um serviço relevante, né, de saúde. Mas se a gente conseguir fazer isso, estabelecer o que estava no contrato lá em 2012 de 58 quilômetros de corredor e fiscalizar esses corredores que não precisam estar fisicamente separados. Talvez em algum lugar precise, mas eles não precisam estar separados. É fiscalização e a faixa, você vai ver que eu aumento essa velocidade em 10, 15, 20%, essa de 16, 17 quilômetros hoje. Isso vai significar para o trabalhador, para a população, 30 minutos a menos de um percurso da Moreninha para o centro, por exemplo. Faz muita diferença. Faz na muita vida de uma diferença. pessoa. Ele pode sair um pouco mais tarde de casa para vir para o trabalho, vai chegar mais cedo em casa. Né? Entendi. Uma outra questão que poderia ser avaliada, em várias cidades isso já é feito, eu alterar alguns minutos a entrada dos estudantes nas escolas e dos funcionários públicos. Né? Eu colocar 15 minutos mais cedo ou 15 minutos mais tarde. Eu tirar esse pessoal do horário de pico, a hora que está todo mundo dentro do ônibus, em 15, 20 minutos, isso já muda completamente a situação da lotação dos ônibus nos horários de pico. As grandes capitais do mundo já têm horários diferentes, inclusive para o comércio abrir. Santos, eu residi em Santos um bom período, o comércio abre às 9. Mas e aí? Né? Ele fecha um pouco mais tarde. E boa parte das empresas abre às 8h30. Que distribui os horários de rush. Distribui os horários de rush. Aí a mesma frota, sem precisar colocar mais ônibus, que vai congestionar mais ainda, consegue atender todo mundo com mais conforto e diminuir o custo para todo mundo, porque aí eu consigo atender mais gente, com mais conforto, com o mesmo número de ônibus, vou cair a minha conta, né? Pensando aí no que é bom para o usuário, tem uma tese aí da gratuidade, de ninguém mais pagar transporte público. Significa assim, o poder público seria o responsável por pagar pelo serviço. Como as empresas, em geral, debatem? Tem empresas que estão aqui, que estão em outros estados também. As empresas acham que isso é uma coisa relevante, que é factível? Não, factível? eu acho ótimo se fosse factível, né? Porque não é o transporte a zero, né? Cobrança zero do transporte, isso não é uma falácia, né? Porque alguém vai pagar. É difícil de viabilizar. Não, é porque alguém cofre paga. Público dá conta disso? Então, é isso. O grande problema é isso. O cofre público provavelmente não vai dar conta disso. Tem um exemplo que começou a ser usado bastante aqui, que é o exemplo de Maricá, no Rio de Janeiro. Né? E veio um professor do ITA que participou de uma das audiências, foi convocado pela CPI, que ele discutiu esse próprio exemplo. Parece que lá foi suspenso a tarifa zero, porque eles não conseguiram continuar bancando. É muito oneroso, né? Uma cidade inteira em movimento. E olha, a Maricá é uma cidade com 250 mil habitantes, quer dizer, um quarto da população, quase um pouquinho mais de um quarto da população de Campo Grande. Tem um orçamento anual maior que o de Campo Grande. Eles têm 7 bilhões de orçamento por ano contra 6,9 bilhões. Porque lá tem royalty do petróleo. Royalty do petróleo. Né? Então, eles têm muito menos pessoas, um cofre muito melhor, né, para cuidar do mesmo município 4 vezes, a mesma renda daqui, com um quarto da população, e eles não conseguiram bancar. Entendi. Né? Eles colocaram e agora estão recuando, porque, primeiro, a outra coisa, lá eles usavam em torno de, acho que, 160 milhões por ano
para tarifa zero, alguma coisa próxima disso. Uhum. A cidade de Campo Grande usa 13, 15 milhões, pouco mais, não chega a 20 hoje de subsídio. E para atender Seria o quê? Um 250, quarto dos é, usuários, né? é, e para atender um quarto da população. Uhum. Se eu multiplicar esses 160 milhões, ou próximo disso, acho que é 12 milhões mês, então dá 140, sei lá, por 4 para cá, eu vou chegar a isso agora em 60 milhões, em 300, 120 400 milhões por ano. Mas, A cidade não consegue pagar isso ela não tem essa folga no seu no seu orçamento, no seu né? orçamento, né? Uhum. Então não se viabiliza. E por que Maricá estava parando? Porque aumentou muito a demanda. São Caetano também teve esse mesmo problema. O cara que ia a pé na padaria, hoje se o ônibus passar na hora que ele está saindo de casa para ir a pé na padaria, que fica a 2 quadras, ele vai pegar Ele o ônibus embarca e descer e desce ali. desce ali, Uhum. né? Quem usava o Uber, que paga e agora tem um ônibus de graça, vai sair do Uber e vai todo mundo pular para o ônibus, porque o ônibus vai estar gratuito para o cidadão. Então eu vou aumentar muito o número de passageiros, com isso eu tenho que aumentar muito o número de ônibus, número de motoristas, consumo de combustível, mais carros na rua. Quer dizer, é um ciclo que bem perigoso para se implantar pelo custo e pelo aumento da demanda que vai acontecer. Agora eu vou entrar com o senhor nessa questão do impasse com a prefeitura, que é um debate econômico, jurídico, enfim, uma coisa complexa, mas que diz respeito à vida das pessoas, porque é disso que vai, desse debate que vai sair a qualidade, a melhoria da qualidade do transporte coletivo. Vocês têm uma frente no Tribunal de Contas, que já foi instaurada, vocês têm uma ação desde 2019 que saiu uma perícia agora em maio, que de fato reconhece que tem déficit no contrato, e vocês têm as negociações com a própria administração, com a AGREG, enfim, a Agência de Regulação. O que o senhor vislumbra de futuro para esse confronto, né? Eu entendo as dificuldades da prefeitura, o caixa dela está bastante restrito, mas isso precisa ser encarado como uma política pública também, o transporte, né? Estou esperançoso que com a CPI e com o que vai sair da CPI, o que já está sendo discutido ou falado, que vão propor a criação de um fundo municipal de mobilidade, vão cobrar que os corredores sejam estabelecidos, ao mesmo tempo vão nos cobrar que nós renovemos a frota. Eu acho que está chegando num bom momento, num momento propício para todos sentarem à mesa, sentar o consórcio com a prefeitura, chamar a Câmara para estar nessa mesa, chamar o Ministério Público para estar nessa mesa, chamar o Tribunal de Justiça para estar nessa mesa e fazer uma grande discussão, um grande acordo para ver como é que a gente pode sair desse impasse. E com esse laudo que saiu agora em maio, isso ajuda bastante o debate. Ajuda o debate porque ele consolida que realmente o consórcio está desequilibrado e que alguma coisa precisa ser feita. Não tenho dúvida que nós não vamos receber, se esse laudo for homologado ou quando for homologado, nós não vamos receber aquele valor e nem pleiteamos isso em ato contínuo, né? Vamos sentar na mesa e discutir o para trás. Agora, se a gente conseguir resolver o para frente, o para trás a gente ganha tempo para achar soluções para esse problema que foi criado. Não é culpa dessa administração. Esse desequilíbrio ele foi construído ao longo dos 12 anos, inclusive nessa legislação, mas não somente nela, né? E vamos precisar de tempo para resolver esse imbróglio que ficou para trás. Mas precisamos ter daqui para frente uma posição e acertar números para que ele seja viável daqui para frente e que aí essa discussão para trás a gente ou pela justiça ou na mesa de negociação a gente consiga achar uma solução negociada para ela. O usuário, ele imagina que uma empresa tenha lucro, e eu imagino que o sistema seja lucrativo. O que acontece é que o desequilíbrio está corroendo o lucro das empresas, elas estão tendo que botar dinheiro que elas corretamente receberiam, porque o contrato previa isso, né, o equilíbrio para ter um lucro, elas estão tendo que pegar o lucro delas e colocar na operação? Não, hoje com toda certeza, se os acionistas, né, se o grupo de acionistas do consórcio não tivesse todo mês colocando dinheiro, tirando de outros negócios, colocando, ou indo a banco para colocar, o transporte já tinha colapsado. Isso é uma questão objetiva. Nós já colocamos isso, entregamos as planilhas para a prefeitura, para a CPI, para todo mundo, mostrando isso, né? Que todo mês
Eu estou há pouco tempo no consórcio, eu entrei Isso, em janeiro, faz né? mês. Dia 6 de janeiro, mas nesses 6 meses que eu estou, todos os meses, os acionistas ou foram a banco, colocaram, aportaram recursos para o transporte não colapsar. Né? Isso é uma Então, coisa que é local ou, de forma geral, o transporte público se tornou deficitário para quem opera? olha, aonde a tarifa, o preço da tarifa seguiu a normalidade, foi reajustado normalmente, o transporte está saudável. Tem alguns lugares que ele está saudável, mas tem muitos lugares muitos lugares que é, a equação não fecha, que as empresas estão no negativo, tá? E aí tem a grande pergunta, mas se está no negativo, por que que não sai? Porque, Por que isso que que eu não ia perguntar para o entrega? senhor. Se está Né? ruim, por que continua? Então, primeiro por uma responsabilidade, a gente não está aqui passando uma chuva, né? Nós estamos aqui integrados na cidade e temos orgulho de ser a concessionária da cidade. Mas mais do que isso, uma concessão pública, você não pode simplesmente falar, olha, não quero mais, estou indo embora, toma que o filho é seu. Não é possível fazer isso. Legalmente, eu só posso sair de uma concessão pública depois entrar na Esgotar as justiça, formas de pacificação aí. entrar na justiça e ter uma sentença transitada em julgada me autorizando a sair da concessão. Isso leva anos. Uhum. Né? Nessa Isso eu não negociação consigo. que as empresas estão travando com a prefeitura, assim, para ficar claro para o usuário, reequilibrar o contrato não significa que as pessoas vão ter que pagar mais. De fato, Não isso é necessariamente. possível, mas é possível negociar prazos da duração, aumentar o subsídio que o poder público faz para o segmento. Não é o usuário que vai ser onerado diretamente. Não necessariamente. Isso é uma decisão unilateral da prefeitura. Existem N formas de você reequilibrar o contrato. Né? Nós estamos abertos a discutir todas as formas. Né? E se a prefeitura acha que ela não deve realinhar a tarifa, Ofereça nenhum outra problema. opção dentro Vamos das oferecer possibilidades. isso. A própria criação do Fundo Municipal de Mobilidade é uma possibilidade de acrescentar recursos para a mobilidade da cidade. E os recursos não seriam, pelo que eu entendi da proposta que está sendo discutida dentro da CPI, na Câmara, não seria apenas para fazer o subsídio ou o pagamento das gratuidades. Ela levaria em conta colocar pontos de ônibus onde eles não existem, onde tem os tal dos picolés, né, que é só um pedaço de madeira com a plaquinha que ali que tem é um um ponto, né, colocar um ponto coberto nesses lugares, olhar para os terminais para melhorar a estrutura de cada terminal desse, melhorar a limpeza, melhorar a segurança dos terminais, para fazer um novo projeto de mobilidade para a cidade. A cidade, nesses 12 anos, se desenvolveu por vários eixos Ela se desenvolvimento, expandiu se muito. expandiu Campo e Grande por é uma vários cidade eixos. muito grande, né? E bem extensa, né? Ela não se verticalizou toda ainda, né? Então eu tenho vários vazios urbanos, ela foi para alguns eixos de algumas localidades, o desenvolvimento populacional dela, e precisa ser feito um novo estudo sobre isso aí. Né? Se eu olhar dentro de um ônibus, se eu fizer uma nova matriz origem-destino, e eu perceber, e essa matriz, ela é muito além do que quais são as linhas que eu tenho que cumprir e quantos ônibus eu tenho que fazer, a matriz, ela me diz o seguinte: o passageiro que está lá dentro, ele se desloca por quê? Ele está indo a trabalho? Ele está indo daqui lá? Ou ele está indo para estudar em outro lugar? Ou ele está indo para procurar atendimento de saúde para outro lugar? A hora que eu descubro por que essas pessoas estão se deslocando, é por causa de comércio, eu consigo ver se eu não seguro um pedaço da população naquele local. Se tem muita gente indo para estudar, eu aumento a escola daqui. Se tem muita gente indo para procurar atendimento de saúde, eu aumento o atendimento de saúde. E não existe esse raio-x hoje, Não atualizado? não existe esse raio-x. Ele precisa ser feito. Atualizado, para a gente ver a nova realidade, e isso ajuda a planejar, fazer de maneira científica e racional a distribuição das linhas e a necessidade de atendimento de cada bairro, de cada rua, de cada localidade. O senhor acha que é possível resgatar isso, apostando na qualidade do serviço, resgatar um usuário que gostou tanto do Uber que não pega mais? Porque tem pessoas que são trabalhadores com remuneração baixa, mas que resolveram abrir mão de parte do ganho que eles têm para poder usar o Uber. Tem muita gente que faz isso, né? Eu acho que as pessoas, quando elas pegam o Uber, hoje no geral, elas estão atrás de tempo.
O que elas buscam, elas querem. O Uber a gente conhece, eu ando de Uber de vez em quando, ando de ônibus, mas ando no meu carro, mas toda vez que eu ando, eu penso em tempo. Quanto tempo eu vou levar da minha casa para onde eu estou indo? Uhum. Tá? A hora que eu colocar os corredores e que o ônibus for mais rápido que o Uber, né, porque o Uber vai entrar no congestionamento Claro. da Mato Grosso, vai entrar no congestionamento da Afonso Pena e o ônibus vai ter faixa livre para usar, eu tenho certeza que muita gente vai falar, não, se eu for de Uber eu vou levar 40 minutos, se eu ir de ônibus eu vou levar 30. Eu quero esses 10 minutos para mim, para eu ficar mais tempo com minha família, ou para eu poder, a hora que chegar no meu ponto, ir tomar um lanche em algum lugar. As pessoas estão atrás de tempo. E a hora que organizar a mobilidade, o transporte público vai conseguir oferecer esse tempo, aumentando a velocidade média dos ônibus. Bom, vamos torcer então para que seja positivo e que tenha um bom desfecho. Esse debate que já é antigo envolvendo, né, a prefeitura e o reequilíbrio contratual, porque isso vai melhorar a vida do usuário, né, que é o que é mais Eu importante. estou bastante otimista que a gente vai conseguir fazer que a CPI foi um momento importante para fazer essa discussão. E estou bastante otimista que a gente vai conseguir chegar num denominador com a prefeitura, colocando todos esses entes que eu falei na mesa e com responsabilidade, discutindo essa questão, com serenidade, todo mundo ciente de que tem um papel importante para esse problema ser resolvido. Eu queria agradecer o senhor por ter participado aqui do podcast e Eu dado que essas agradeço. explicações. Eu acho bacana fazer essa discussão, agradeço pelo espaço, porque eu acho que isso chega nas pessoas, o público de vocês é um público extremamente qualificado, que reflete com as informações que recebe. Eu é que agradeço imensamente ter sido convidado. Muito obrigado. Obrigada.